Fala, rapaziada! Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos falar do nosso Cruzeiro cabuloso, o maior de Minas. Rapaziada, o Cruzeiro está de olho no mercado do futebol. É isso aí. Então tem jogadores indo e jogadores vindo. E o comentário, a curtição que o Wallace fez no post de Marlon quando foi para o Grêmio está dando resultado. O Wallace pode estar indo para o Grêmio. É isso aí. E eu tenho toda certeza que ele vai. Assim como o Marlon diz que tem jogadores que estavam ansiosos também para retornar a jogar no Grêmio, então o Wallace é este homem que pode estar indo para o Grêmio. Então vamos para a notícia, mas antes disso, galera, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, dá essa moral para nós. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário, porque você vai ajudar muito o nosso canal a crescer e trazer mais notícias como essa para você. Então bora já, sem perder tempo, ver as notícias do Cruzeiro. Bora lá! O Wallace vai receber uma proposta do Grêmio, tá? Deve ser para onde ele vai seguir. Mano Menezes agora no comando do Grêmio e provavelmente é para lá que o Wallace vai, já dentro desse trabalho que o Cruzeiro vai fazer, né? De estar diminuindo o seu elenco, e vai trazer outros jogadores também para encorpar, né? Para ver se consegue fazer o que o Leonardo Jardim falou, uma vaga de Libertadores, que é o que está aí nos planos do Cruzeiro, né? O Marlon tinha antecipado, né? Que dentro do elenco do Cruzeiro tinha jogador com vontade também de jogar no Grêmio. Pode ser que seja de fato o Wallace. Vai receber uma proposta do Grêmio. A gente conversou com o pessoal do sul do país hoje e ele vai receber uma proposta do Grêmio. Eu acho até que alguns jogadores meio que no mercado, né, Rafa, que é normal, né, quando você, principalmente porque quase todos vão mexer nessa janela de transferência, aproveitando até a parada de um mês aí, eles vão mexer nas equipes e a gente sabe que começa a conversar já, olha, pode ser fulano, olha, pode ser ciclano, olha, não sei o quê. E claro que você tem que ficar atento quanto à questão aí dos 6 jogos, né, para não ter o 7º em termos de brasileiro. Se você estiver na Copa do Brasil, você tem que ter a atenção se o cara já disputou a Copa do Brasil. A gente está falando de jogadores que atuam, obviamente, no território nacional. Porque se for de fora, ok, pode qualquer coisa. Mas já faz parte aí desses jogadores que não devem mesmo permanecer no Cruzeiro. Além dele, quem você acha mais que já deu, que é possível que o Cruzeiro já não faça mais, né, nenhuma observação com ele? Acho que o Gamarra também dá um indício muito forte que não vai continuar no Cruzeiro, né? Ontem tinha até essa opção de, quem sabe, poupar o titular Fabrício Bruno, né? E ele explica que o Fabrício Bruno ficou fora do jogo contra o Vasco, né? Então, por isso, não estava nesse limite de controle de carga. Então, o Gamarra acho que dificilmente continua no Cruzeiro. O Eduardo começa a ganhar um pouquinho mais de espaço. Não sei se o suficiente para agradar a torcida, mas a comissão acho que aos poucos ele vai mostrando que tem seu valor. Agora o Lautaro, mais uma vez, não foi tão bem assim. Eu colocaria ele nessa lista. Eu acho que tem uma turma que está ali bem na beiradinha ali e precisa se esforçar mais para poder mostrar até o meio do ano. Agora, o Gamarra, eu acho que ele e o Wallace, pra mim, eu já colocaria fora do Cruzeiro. Você, Lélio, o que você observa dele? A gente falou do Wallace, o Wallace eu tô falando que é uma questão do Grêmio, é uma verdade, vai acontecer, mas o Lautaro, o Gamarra, enfim, passa por aí, tem mais alguém que você observa que... O Lautaro Dias é um nome também, o próprio Rodriguinho foi, não conseguiu... fazer, né, esse primeiro semestre bom, e a gente tinha até uma expectativa de que ele ganhasse mais oportunidades. O Gamarra me parece que entra muito na fala que o Pedrinho, ao estar aqui conosco no Tempo Esportes, deixou escapar, né, do arrependimento de alguns jogadores. Aí você pode colocar ali certamente Gamarra. O Wallace foi uma grande decepção, né? Porque é um jogador que, de repente, não se adaptou a Belo Horizonte, alguma coisa, ou ao clube, e chegar no mês que vem lá no Grêmio e jogar muito. E é isso aí, inclusive, é normal no futebol.
Pode acontecer, mas eu lamento muito que ele não tenha conseguido jogar aquilo que a gente imaginava com a camisa do Cruzeiro. Agora, o Eduardo, ele já melhorou. De uns jogos para cá, ele tem entrado muito melhor, muito mais aceso no jogo, participativo, lembrando principalmente o jogador que ele foi no ano de 2023 com a camisa do Botafogo. Eu acho que ficaria por aí. Quem mais? Eu nem tenho, né? Na verdade, o Cruzeiro tem que hoje providenciar uma lista né, com a chegada de jogadores como a gente ontem já trazia aqui, né, Dimara? E tem uma coisa também, né? Óbvio que a gente está falando disso, de possíveis contratações e tudo mais, mas isso implica em dinheiro, investimento, em uma série de situações e disposição de jogador no mercado também. Isso não é assim, né? Eu vou lá e vou pregar e tal. Não é bem assim. Até porque a chance dos jogadores nesse momento é muito mais de saída para o exterior, quando o pessoal de lá abre a temporada, então eles têm mais dinheiro para contratação do que, na verdade, da chegada. Aqui se utiliza essa janela, mais ou menos, vão acertar aqui a coisa. Mas algumas equipes, como é o caso do Cruzeiro, precisa muito mais de que só um acerto, né? Então, acho assim que esse momento para o Cruzeiro é crucial. Até porque o Léo Jardim também não esconde de ninguém que ele não está satisfeito com o elenco. Que ele precisa dos reforços que ele pediu. Então, assim, às vezes a gente fala assim, pode ser que o Rodriguinho vá embora. Mas daí, e se não achar ninguém ali para essa composição? Então, é uma questão ali de negociação. Vai ser um momento de muito trabalho no Cruzeiro. Não estou vendo de outra forma. Eu acho que até pode incluir também, dentro disso que você está falando, né? Se o Cruzeiro for para o mercado e trouxer 2 jogadores de beirada, acho que o Marquinhos pode entrar nessa lista também. Ontem também, seria um indício de que ele pudesse ter essa oportunidade. O Jardim, ele mostra isso, né? O cara não está sendo observado no jogo. Se ele tem na Sul-Americana a oportunidade de observar ele e nem aciona ele, eu acho que é um recado que tá dando, né? Falou, você já não está contando muito contigo, não. Mas como é que ele vai abrir mão do Marquinhos se ele não tem grandes opções para a beirada do campo, né? Então tá aí essa lista, um zagueiro, lateral esquerdo, o meia-direita e um ponta, são esses jogadores que o Cruzeiro busca. Tá aí, ó, lateral esquerdo, o meia que joga aberto pela direita, o atacante lado de campo e o zagueiro. Esses são aí, depois de uma avaliação toda que o Leonardo Jardim fez, e aí inclui quem está emprestado, base, jogadores que estão lá, claro, e para ficar bem explicado isso, numa valorização também de quem está por aqui, a gente fala também de composição de grupo, né, das necessidades que o Cruzeiro tem, e aí a gente chegou a alguns nomes. No jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, houve uma conversa, né? Conversa. Os presidentes se encontraram, né? Obviamente, e quem estava perto viu que não se deixou de ter interesse em Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, além obviamente, do Arias, que faz parte de outro time, mas são 2 nomes que voltam à tona no Cruzeiro. Isso também poderia estar ligado a uma saída do Matheus Pereira, que a gente sabe que tem aí uma possibilidade, né? Porque ele mesmo já falou que ele quer ir embora para o exterior, né? E ele poderia até ser envolvido numa negociação, como já teve para ser, né? Então essa palavra vamos voltar a conversar, ou essa frase vamos voltar a conversar, aconteceu. Então Luiz Araújo, Matheus Gonçalves são sim jogadores que seguem aí no interesse do Cruzeiro, ou seja, jogadores que no início da temporada foram falados no Cruzeiro, as coisas acabaram não acontecendo, mas podem sim acontecer de uma outra forma agora nessa janela de transferência, até porque o Leonardo Jardim não esconde de ninguém. O Cruzeiro já procurava um atacante mais aberto, que pudesse jogar mais aberto, e aí com a saída do Dudu, isso pesa um pouco mais, então ainda tem dentro dessa análise da comissão técnica esse desequilíbrio
dentro do elenco do Cruzeiro. E também o zagueiro, né? Sim. Teve também a contusão do João Marcelo, né? Que não joga mais essa temporada praticamente. O Cruzeiro teve negociações frustradas, ainda que tenha acertado com o Fabrício Bruno. O Cruzeiro buscou mais um zagueiro, né? Que acabou não acontecendo. Então, no meio do ano, o Cruzeiro vai, de fato, reforçar a equipe. E essas são, sim, posições que o Cruzeiro entende que ainda necessita dentro do grupo. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Arias. Quando a gente ouve esses nomes, Olélio, que foram nomes falados, a gente vê que já pode dizer que as cifras não serão baixas, né? Olha, o Matheus Gonçalves aí é uma outra prateleira, né? Exatamente. Ele é a prateleira bem lá embaixo ainda. Agora, o Arias é a prateleira lá de cima. E o Luiz Araújo, ele é um reserva, um bom reserva do Flamengo. É um jogador que tem uma característica, ou as características que iriam atender ao treinador, mas é um bom jogador. Ora, desse aí, o diferente mesmo é o Arias. Exatamente. Inclusive, para muitos, neste início de campeonato brasileiro, ele é o melhor jogador da competição. E a gente sabe de toda a qualidade do Arias, que inclusive é titular absoluto da seleção colombiana. Essa aí é uma negociação mais complexa, né? Um jogador que tem o seu valor e certamente o Fluminense, ele já havia se recusado a negociá-lo para o futebol brasileiro, mas é um nome que agrada a qualquer um, né, Edmara? E o próprio Luiz Araújo também é um nome que me agrada bastante. Ele entrou no segundo tempo do jogo aqui no Mineirão. Agora, tem que contabilizar os jogos aí dessa rapaziada também, né? Porque a gente atingiu a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o que eles podem fazer também, né? Porque assim, e aí a partir de agora, né, gente, quando a gente começa a se encerrar, né, e como o Lélio falou, né, a questão da 7ª rodada, a gente começa a ver quem pode e quem não pode mais, né? Ou quem vai poder ser negociado só com o exterior, né? E aí tá valendo tanto para quem você quer trazer, como para quem pode sair do time também, em relação ao próprio mercado nacional. Né? Para fora, meu filho, você pode jogar 10 vezes do brasileiro, 800 partidas, que você pode ir para fora. Agora, se for no Brasil, não. Então, você já começa a ter uma noção do que pode e o que não pode acontecer. Agora... Dilmara, o Luiz Araújo, num certo momento aí, o nome dele foi falado no Cruzeiro. É isso que eu tô dizendo, a volta. Exatamente. Mas o Flamengo pediu quanto? Não me lembro, velho. Eu tentei... Não. Aliás, o Flamengo falou não está disponível. O Boto falou. Lembrei agora. O Flamengo falou assim, não negocie ninguém. Foi isso? Foi, o Boto falou que não estava disponível. Exatamente. Eu me lembro de ter conversado com o pessoal do Flamengo, inclusive, e eles terem dito assim, não vamos negociar ninguém, nós precisamos de mais gente. Óbvio também, gente, quando conversamos aí, falamos, a gente não ouve só o Cruzeiro, né? A gente ouve a equipe adversária, a gente ouve os companheiros que estão por aí. É um nome que aparece forte, isso a gente pode dizer, nesse sentido. Acho que acrescentaria muito. Agora, faz sentido, porque o Flamengo tem muita gente falando que vai contratar um jogador que pertence ao Chelsea. Isso. Que é o português João Félix. Exatamente. E um outro jogador que tá lá no Arsenal, que é o Jorginho. Que é meia, mas é volante também. E é titular da seleção italiana. Então, seriam aí duas posições que o Flamengo está buscando reforços para essa Copa do Mundo de clubes que vai ser no próximo mês. É isso, então as negociações, você tá pensando que tá todo mundo quietinho, não tá, mesmo com o Mundial tá todo mundo se mexendo do mesmo jeito, se você tá feliz com o seu time, ok, mas pode melhorar, pode também. O Leonardo Jardim nunca escondeu que precisaria de alguns nomes, então assim, nada como um dia atrás do outro, vira a página, segue o jogo e é a história que continua. Rapaziada, esse é o pacotão do Cruzeiro, um pacotão de saída, um pacotão de chegada. Arias, vim? Não creio, não acredito. O Arias vai ser meio difícil, hein? Mas se vier, vai ser de bom grado. Que esse rapaz, o que joga, é brincadeira. Espero que dê tudo certo, que venha esses caras. Agora, Lautaro, Wallace, tchau. Tchau, Gamarra, tchau.
foi bom até enquanto durou, mas não precisamos de vocês com esse futebol que vocês estão apresentando. Então, seja feliz aonde que vocês forem, então, e que o Cruzeiro venha trazer jogadores qualificados que possa ajudar e agregar a equipe e não jogadores que não agregam em nada. Rapaziada, é só isso. Até o próximo vídeo. Mas não deixe de se inscrever, de comentar e deixar o seu like. O Papai do Céu abençoe vocês. Fui!